Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso quadro DBA Resenha. E hoje o DBA Resenha é Delete Somewhere. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Tenho certeza que esse bate-papo aí você vai gostar bastante. E hoje, né, vamos ter um convidado. Esse convidado ele é um cara bem grande aí no meio da internet, tá? No meio da área de DBA e tudo mais. Uma dica aí, um cara do Golden Gate. Então, a gente vai estar aí fazendo um bate-papo, uma resenha bem descontraída, né? Falando aí das cacas da vida de DBA. Umas histórias bem bacanas aí foram contadas, então espero que vocês curtam, tá? Então, DBA Resenha aí de Leadsomeware para vocês, com um convidado bem especial, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então para mais um DBA Resenha. A gente vai aqui começar com o DBA Resenha de Leadsomeware, se eu não me engano, é o nosso quinto episódio. A dinâmica você já conhece, eu e um convidado. A gente vai fazer um bate-papo aqui, uma resenha bem descontraída, né, para falar aí, contar experiência, compartilhar experiências com vocês. E nesse caso aqui, a gente vai estar compartilhando as experiências, as cacas da vida, né? Caca da vida de DBA. A gente erra também, né, galera? Mas assim, erra, mas conserta, tá? Então, a ideia aí o convidado traz uma ou algumas histórias que ele quer compartilhar com vocês. Eu conto também uma história ou compartilho uma experiência. E o bate-papo vai desenrolando. E aí, vocês vão aí se divertindo com a gente, junto com a gente aí, com as histórias, beleza? E o convidado de hoje é um cara aí bem conhecido no meio. Se ele também não passou na sua timeline, se você é DBA e esse cara também não passou na sua timeline, tem alguma coisa errada. E hoje a gente está aqui com o Gilson do Golden Gate BR, galera. Fala, Gilson, como é que você tá, meu amigo? Fala Felipe, como é que tá? Tudo bom? Tudo tranquilo, cara. Então, galera, a gente vai começar aqui o bate-papo, mas antes de tudo, Gilson, R$ 1 aí de tento para você falar um pouco da sua história. Conta pra galera aí onde é que você começou, por onde você passou, onde é que você tá agora, quais são os planos, quais os projetos. Fala um pouco da Golden Gate BR também. Como é que surgiu a ideia, como é que a empresa tá, como é que você tá tocando tudo aí. Conta pra galera aí. Beleza. Bom, primeiro eu quero agradecer, Felipe, a oportunidade de participar aqui do DBA Resenha, tá? Obrigado pelo convite. Tamo junto. E falando um pouquinho aí da minha história, cara, eu comecei faz alguns anos aí trabalhando como DBA, né? Na verdade, antes de me tornar DBA, eu trabalhei com mainframe, depois trabalhei um pouquinho com Linux, aí essa bagagem que eu tinha surgiu no momento que eu entrei num time de banco de dados e de lá, quando eu olhei para a Oracle, né, para mim fez muito sentido olhar a arquitetura do banco, como funcionava. Na época eu também trabalhei com SQL Server, tá? Não estou dizendo nada, mas estou dizendo que tinha essas duas Oh, opções. galera nos comentários aí já vai começar a brigar, toma Já cuidado, hein? vamos começar a me fritar, né? Mas a parte legal é que eu vivi a época ali das tretinhas dos DBAs, né? Tinha muito essa rixa, né? A gente sempre brincava que quem trabalhava com Oracle trabalhava com coisa séria. Não estou querendo dizer nada de novo, Galera, mas ó, eu tô lavando minhas mãos aqui, hein? Tô lavando minhas mãos aqui, hein? é, e assim, talvez acho que aqui no DBA Resenha eu vou trazer histórias que eu não devo ter contado em nenhum lugar assim publicamente. Então, galera, acompanha aí que vai ter muitas histórias. É essas mesmo que a gente quer. É, é. E aí, assim, eu entrei no mundo de banco de dados, caí no mundo Oracle, como todo DBA, comecei ali do Júnior, Pleno, Sênior, né? E aí caí no mundo de consultoria depois e comecei aquele pinga-pinga, né? Trabalhar em vários projetos, em várias empresas, em vários lugares de São Paulo. Depois viajei para alguns lugares também, aqui no Brasil ainda, mas em outros estados. E nesse período surgiu aí o tal do Golden Gate, tá? E né, como todo mundo aí que já mexeu com o Golden Gate, de início parece que é aquela coisa simples, fácil, mas é um formigueiro, né? De fora é uma beleza. Você cutuca ali e sai duas, três formigas. Quanto mais você vai cavando, você vai vendo que a encrenca é maior, que ali tem muita coisa que você nem imaginava olhando de fora que era tudo aquilo, né? Então o Golden Gate sempre foi uma ferramenta assim que me desafiou muito desde o início.
Já tive várias histórias aí, né, em projetos com essa ferramenta, e depois que eu já tinha algumas experiências com essa ferramenta, né, com o Golden Gate, eu tive a oportunidade de trabalhar na Oracle, né? É isso que eu ia te Isso aí foi perguntar. Você trabalhou na Oracle, né? Quanto tempo você passou lá na Oracle? Cara, quem conhece a história sabe que eu sempre digo que assim, eu entrei e nunca saí. Então eu sempre fui e voltei da Oracle muitas vezes. Nunca fui funcionário ali, mas sempre apoiei Ah, bacana. como contractor, né? Por consultorias e tudo mais. Acho que não deve ter problema de falar isso, né? Senão eu já falei. Acho que É, também. Ô, Oracle, libera aí. aquela, né, igual a gente já falou algumas vezes, né? Já trabalhei naquela empresa de 5 letras que o nome é vermelho e tal. E assim, né, quando eu fui para lá, eu achava, pô, né, já sou consultor, já conheço muita coisa, né? Sempre o ego ali puxa sempre aquele ego de DBA que você já sempre, tipo, tá suficiente, né? Mas para mim foi um grande choque de realidade por ver a dimensão dos projetos que a Oracle atua. Até hoje Aham. eu falo isso, né? Uma das coisas que eu mais gosto ali dos projetos da Oracle é porque são projetos únicos, muito desafiadores, muito complexos, e realmente você tem que estar preparado para aquilo, não só a parte técnica, né, mas a parte de lidar com a situação, de lidar com pressão, né, muita responsabilidade, muita cobrança, o cliente sempre tem uma expectativa muito alta, né, então o crachá pesa, galera, o crachá pesa. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, tá? E quando eu entrei lá, na parte de Golden Gate, na época eu nem, assim, ninguém olhava para mim como hoje, por exemplo, com o conhecimento da ferramenta, até porque eu também não tinha toda essa bagagem na época. Conhecia, já tinha feito alguns projetos, sabia como funcionava, mas era bem cru, assim, é, comparando com o que aconteceu depois. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos, e aí aconteceu que chegou um momento que todas as buchas e projetos de Golden Gate o pessoal começou a passar para mim, né? E aí meio que naturalmente eu senti que as pessoas corriam de Golden Gate, né? Corriam de verdade, assim como o Eita. diabo foge da cruz, a galera corria de Golden Gate, né? E aí depois eu saí da Oracle, trabalhei em outros lugares, voltei para a Oracle de novo. E nesse período o pessoal perguntou para mim onde que eu. Não, antes disso, na verdade, eu dei uma palestra no DBA Brasil, acho que em 2017, se não me falha a memória. E aí depois no ano seguinte eu dei outra palestra no GOB, no DBA Brasil, 2018, e começaram a me perguntar sobre treinamentos, né? Onde que eu tinha aprendido o Golden Gate. E aí que eu comecei a pensar, cara, eu nunca fiz nenhum curso de Golden Gate, né? E não tinha no Brasil também, né? Nenhum curso de Golden Gate que fosse mais a linguagem da galera e não fosse aqueles cursos mais engessados, né? Aham. Da empresa de 5 letras que costuma fazer, né? Que não é ruim, mas é bem engessado. E aí é, surgiu a ideia de dar treinamento de Golden Gate, né? Pegando o que tinha de melhor na documentação e no treinamento oficial do fornecedor e o que eu tinha de experiência ali no mercado, né? E aí eu meio que juntei as duas coisas e é o que eu faço até hoje, né? Eu Massa. tento trazer o que tem de documentação do melhor, mas pensando no treinamento oficial, e a gente sabe, quem já fez treinamento oficial sabe que muita coisa que tem ali é mais por conta da funcionalidade do produto, não é o que você vai usar no mercado. Então você Aham. acaba estudando muito para coisas que o mercado não aderiu, mas faz parte da certificação, Na por prática exemplo. você não tá usando, né? Digamos assim. É. E aí eu tentei achar o meio termo entre tudo que tem de bom lá, que é usado, e a experiência que eu tinha até então ali. E aí montei o treinamento. E o treinamento no começo, obviamente, ninguém me conhecia, ninguém sabia de que buraco eu saí, então tinha muito receio. Até os pagamentos, assim, eu lembro até hoje, né? Os primeiros pagamentos ali que teve para o treinamento, a galera bem receosa, e aí a gente fazia até pelo um meio eletrônico confiável ali, né? Uma empresa que fazia intermediava a parte do cartão de crédito e tudo mais. Só que aí a parte boa foi que a galera começou a fazer, viu que era legal e o pessoal começou a divulgar. E aí chegou um momento que, além disso, algumas empresas começaram a me chamar para dar consultorias pontuais, né?
Ó, bacana. Como todo bom DBA ali PJ, você acaba passando pelos lugares e sendo lembrado, né? Às vezes por coisas ruins, às vezes, né? Grande maioria por coisas boas, né? E ainda bem que pelas coisas boas que eu já tinha feito, isso foi retornando para mim, né? Então a galera começou a ver o que eu estava fazendo, é, as próprias pessoas da comunidade começaram a divulgar o meu trabalho. E aí, quando eu vi, eu já estava ali com alguns clientes, algumas coisas da consultoria, algumas coisas de treinamento, e aí, nesse, nesse momento, surgiu a Golden Gate BR, meio que, não diria por acidente, mas como uma consequência de tudo isso, né? Eu Aham. sempre falo que eu nunca quis criar uma empresa, nunca pensei, putz, quero ter uma empresa. Quando eu vi, a coisa já estava acontecendo, já tinha os treinamentos, já tinha os alunos, né? Já tinha alguns atendimentos que eu fazia para alguns clientes, e aí eu falei, bom, então acho que é isso, né? Foi Eu estou orgânico, aqui, né? foi bem orgânico, né? E aí nesse meio tempo, é, eu criei o logo da empresa, criei o site, comecei a divulgar, digamos que mais profissionalmente o que que eu estava fazendo naquele momento. E aí Bacana. resumo a história que era para ser 1 minuto aí, acho que eu demorei uns 10, né? Não, relaxa, relaxa. É bom que a galera te conhece melhor aí e vê que o negócio é uma escalada, né? Não fala, do nada já É. surgiu algum The Gate BR e eu já tenho 200 clientes. Não, não é assim que funciona. Você vai galgando aí. E, cara, conta rapidamente aí. Bom, você tem a certificação, né, de Golden Gate BR. Sim, Fala pra sim. galera aí um pouquinho da sua experiência não sei se você acompanha ainda hoje, né? Se como é que é hoje para tirar a certificação de Golden Gate, como é que é? Tá. Quando você tirou, né? Conta pra galera um pouquinho também dessa parte. Tá. Bom, eu vou contar a história da certificação contando uma coisa que aconteceu que me motivou a tirar a certificação, tá? Porque até então eu não tinha, eu estava trabalhando já na empresa de 5 letras, que eu já falei, e na época eu fui para um cliente que o cliente olhou para mim e falou: Você tem certificação de Golden Gate? Eu falei: Não. Então o que que você está fazendo aqui? Eu, Eita, caramba, foi no peito assim, na real, lata. no peito. No peito. E aí eu falei, caramba, porque tem isso, lembra a história do que o crachá pesa? Então, Aham. isso foi realmente uma true story, né? E aí eu falei, caramba, então é isso, né? Eu vou precisar tirar a certificação agora para mostrar que eu tenho, né? Agora vem aquela coisa do ego do DBA, né? Não, então, esse é o problema, vamos lá. Te desafiaram, né? Desafiou, é. E aí, assim, uma história que eu já contei muito para os meus alunos, né? Que eu dei treinamento. Eu bombei 2 vezes na prova do Golden Gate, eu passei na terceira. A primeira eu fui achando que eu sabia tudo, já tinha experiência, já tinha trabalhado há muito tempo. Ah, vou fazer que de boa. Fui lá, tomei, né, prega, né, não consegui passar. Aí a segunda vez, aí eu conheci a prova, entendi mais ou menos, aí fui fazer pela segunda vez, também não passei e foi por pouco. Nessa, faltou uma ou duas questões ali, né, ficou tipo algumas porcentagens, eu não lembro agora, mas acho que era 69, eu fiquei com 65, era alguma porcentagem bem próximo do Aham. score ali para passar e eu não passei. E aí eu fiquei pé da vida, né? Eu falei, ah, não, agora eu vou estudar esse negócio direito. E por que que eu conto isso? Porque eu peguei um caderno grande, né, daqueles de escola, limpo, e comecei a fazer tudo da prova que eu achava que eu não sabia direito, ou que eu não conhecia, ou que eu precisava melhorar. E aí, cada folha era um tópico, né, Massa. para eu não me perder nos assuntos. Então eu escrevia isso, virava isso. Aí eu fui escrevendo isso e aí fui enchendo esse caderno que eu tenho até hoje, né? E eu até já mostrei muitas vezes no treinamento, com todos os assuntos da certificação que eu sentia que eu não conhecia tão bem, o que eu precisava melhorar ou precisava escrever o conceito ali mais detalhado, né? E as outras coisas que eu já conhecia e eu tinha confiança, estava ok. E aí, na terceira vez, eu fui lá, agora eu falei, agora eu vou fazer a prova. E isso, na época, era a versão 11, tá? é, do Golden Gate, né? E eu já tinha trabalhado com a versão 10 e com a versão 11 e tava, acho que já tinha lançado a 12, se não me engano, eu tava para lançar, mas o mercado usava mais a 11 na época. Aí fui lá e fiz a certificação do 11, e aí uns meses, já tinha 12 já. Aí uns meses depois eu fui lá e tirei a certificação do 12. Como eu já conhecia a prova, já tinha estudado pra Muito, né? caramba, né?
Aí eu falei, bom, vou agora só ver as diferenças, né? E aí fui lá e fiz a prova de certificação e até hoje só tem oficialmente até a 12, tá? 12. A Oracle não lançou uma certificação nova, depois disso já teve a versão 18, 19, agora a gente está na 21, tem a versão Classic, tem a versão microserviços. Eu acho que talvez esse ano ou o ano que vem deve vir uma versão nova de Golden Gate, da prova de certificação. E eles atualizem, né? Eu acho que sim, espero, porque já mudou muita coisa. Hoje, minha certificação, eu até considero que ela já está obsoleta pelo que a gente tem aí de novidades na ferramenta atual, tá? Entendi. Bacana. Beleza. Bom, essa parada da certificação aí, Gilson, é até interessante porque, pô, tô estudando para fazer a certificação de Golden Gate. E aí você falar aí um pouquinho da sua experiência é interessante para mim, porque, no geral, todo DBA vai ter ali um certo contato, né? Eu, eu, eu sou certificado em DataGuard e começou assim, né? A empresa começou a ter os projetos com DataGuard. Aí você, nossa, preciso, né, aprender o negócio, como é que funciona, não sei o quê. Aí uma coisa leva a outra, né? Começa a mexer, começa a aprender, começa a estudar, começa a pá, tal, e aí certificação. Aí tá meio que nesse ciclo agora, e aí tá no meu projeto aí daqui pro fim do ano tirar a certificação, e aí eu vi sua experiência aí, é encorajadora. É até pra galera também, quem quer tirar, né, a certificação também. O Gilson aí compartilhou um pouco da história dele. O interessante da sua história é, pô, vou falar assim, o Gilson da Golden Gate BR, né? Deve ter passado de primeira lá na prova, né? Nossa senhora, não sei o quê. Pra vocês verem, galera, que não é assim que funciona, né? Você estuda, você toma pau e vai lá e faz de novo. E estuda mais e vai lá e faz de novo. Assim, é Isso aí, interessante não passar. pode desistir. Exato, é interessante passar na primeira? É, porque a prova é cara? É muito cara. Mas assim, cara. Eu tenho certeza que o retorno que o Gilson tem agora, se ele for jogar para trás as duas reprovações que ele teve, foi pouco. O retorno que ele tem agora, de tanto de conhecimento dos projetos que ele está pegando, e o tanto que isso vende para ele, né? Então, assim, Gilson, acho que você tem compartilhado isso de maneira honesta, né? Porque às vezes a gente fala, né? Pô, não vou falar que eu reprovei duas vezes. Não, você falou e é isso, galera. Pô, tem que, né? E correr Tem que estudar, atrás, né? Não tem estudar, jeito, a pô. gente não nasce sabendo, né? Então, o que eu falei, não pode desistir. Se alguém é mais, assim, tem mais conhecimento, mais bagagem, de repente, consegue passar de primeira, esse é o melhor dos mundos, é ótimo, né? Exato, exato. E Uma coisa que eu aí, posso comentar dessa certificação, que é uma falei, coisa que me falei. ajudou muito nos anos seguintes, tá? Eu comentei que eu fiz a certificação do 11 e depois eu fiz a do 12. Em que ano que É, foi que você tirou? cara, acho que foi em 2017. Acho que foi em 7. 2017. É Foi recente, né? depois que eu tinha entrado. É relativamente recente. Eu tirei a do 11, mais pelo fato de eu ter trabalhado muito até então com 11, mas já estava trabalhando com 12, só que é igual hoje, né? A gente tem ali banco 11, 12, 19 e 21, né? Aham. Hoje o mercado está ali entre 12 e 19, talvez muitos ainda no 12, né? Então eu peguei essa transição. Então eu fiz a questão de tirar do 11 e depois eu tirei a do 12. E o que eu ia comentar que eu achei muito legal, pelo menos para mim, foi uma bagagem assim, excepcional, que me ajudou muito até hoje. A certificação vai, se você, lógico que assim, você tem que se propor a estudar, né? E aí, fazendo um parênteses, aquela história que eu já vi muitas vezes, mas é certo, é errado, pode ou não usar um teste King, por exemplo, tá? Até eu vou já dar uma opinião que você nem comentou, mas eu vou Por falar porque eu acho favor, legal isso. por favor. É, cara, eu usei o teste King na versão que eu fiz do 11, que na verdade eram algumas questões do 10 e assim, a prova estava toda errada. Era de algum maluco aí que inventou um PDF na época e, cara, horrível, assim, porque a prova era baseada na versão 10, Aham. tá? E aí eu descobri isso na prova, porque eu vi que muita coisa não tinha nada a ver. E aí que veio a parte legal, porque na época eu estudei por tabela a versão 10, tomei pau, aí depois eu estudei a 11, quase passei, aí na terceira vez que eu realmente passei. Então eu já tinha a base toda do 10, do 11, quando eu fui tirar a do 12, cara, foi muito fácil, Aham. tá? Por quê? Porque eu tinha entendido a diferença da ferramenta, o que que tinha melhorado, quais eram as new features, o que que estava de diferente,
e grande parte das coisas ainda era muito similar, né? E aí, daí até hoje, nas versões seguintes do Golden Gate, inclusive quem já fez os treinamentos, quem já me viu trabalhar, sabe que eu tenho assim, um conhecimento bem detalhado das versões de feature, né? Por exemplo, até a versão 12.1, 12.2, 12.3, cada uma dessas versões é um produto diferente, né? E para as seguintes também. Então, assim, o que eu quero dar de dica final? Cara, independente se usou Test King ou não, se você é, fez lab ou não, o importante é você ver que você está aprendendo. No final das contas, se você decora, cara, você vai esquecer. Você Exato. decorou para fazer a prova, daqui 3 meses eu aposto que qualquer pergunta que eu te fizer técnica, você vai dar uma patinada ou talvez pode nem saber mais. Mas se você estuda ali querendo absorver o conhecimento, querendo aprender e entender, né? Exatamente. Aí é outra história. E aí eu uso muito aquele ditado, né? O mais legal de uma prova não é você saber a certa, é você saber por que que as outras estão erradas, né? Boa, boa. Então esse foi o meu caminho aí sobre certificação e tudo mais. E aí, se vale a dica, bom, o Gilson tem as certificações, eu tenho certificação também. Galera, vai lá na. É claro que você estudar para passar. Porque assim, eu já conheci gente, não sei se você já conheceu, Gilson, o cara era muito bom em passar em certificação. Mas a hora de Ah, meter isso tem mesmo. a hora de pôr a mão na prática ali, o cara patinava. Mas assim, pega lá, certificação de Golden Gate, né? Tá lá, 447. Pega todos os tópicos, inclusive é o que eu tô fazendo, porque estou explorando o Gilson aqui, mas é porque eu tenho a intenção de fazer, né? Uhum. Pega os tópicos e esmiuça tópico por tópico, tanto teórico quanto prático, porque você vai estar ao mesmo tempo aprendendo para fazer a prova e aprendendo para aplicar no dia a dia. É E, isso aí. e o dia a dia também do contato que você for tendo com a ferramenta, você vai aprendendo outras coisas. E assim, tudo complementa para você evoluir. Então, não tem muita sopa de letrinha. Pega lá tópico por tópico, pega o teórico, vai para cima. Ah, vou implementar É isso agora. aí. Testa, 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 testa. Testa para dar erro, testa para fazer dar certo. E aí acaba que você se prepara também para o dia a dia. Então, se vale a dica aí complementando o que o Gilson falou, galera, vai lá na certificação. Quer tirar a certificação e quer aprender? Passa tópico por tópico e vai com a intenção de fato de querer evoluir na ferramenta. Então, isso vai É isso ajudar aí. bastante no final das contas. É Bom, isso aí. cara, lindo, maravilhoso. Amei sua história, mas não é isso aí não que a gente quer saber, não. O quadro é DBA Resenha Delete Semware. Na sexta-feira, Delete Semware na sexta. Sexta dia de maldade. Sexta dia de maldade. Conta pra gente aí. Tem muita história, com certeza, aí, de caca, as cacas aí. Vocês querem me contar umas duas histórias aí? Conta pra gente aí de cacas da vida que você fez aí Tá. Quantos anos já de carreira, Gils? No total são 16 anos até agora. A galera acabou de descobrir sua idade aí. Pois é. A 16, cara já não nega, a barba. 16 anos, muita história para contar e com certeza umas caquinhas aí. Não que a gente queira fazer sempre, mas acontece e aí é a vida que segue. Conta pra gente aí o que você tem pra gente. É isso aí, cara. Como eu comentei, né? A gente tava batendo papo antes. Cara, quem é DBA mesmo, que nunca fez nada de errado, cara, tem alguma coisa errada, né? Não que seja bom, obviamente, não que a gente queira, mas, né, só erra quem faz, né? Quem eu, Então, eu tenho esse eu tenho eu tenho um ditadozinho. Quem nunca fez uma caca que emita o primeiro commit. é isso aí, isso aí. Muito bom. E assim, eu tenho uma história para contar. Vou falar de Golden Gate primeiro, depois eu conto outra. Mas a de Golden Gate é uma que é interessante do ponto de vista técnico, da emoção, da caca que você fez e também como corrigir aquilo, né? Então, assim, eles estavam dando consultoria em um cliente e lá a gente tinha feito um processo de migração, tudo bonitinho, funcionou e precisava fazer a desinstalação do Golden Gate, parar os processos e desinstalar. E a gente falando de Golden Gate, como eu sempre falo, parece que é fácil, né? A história do formigueiro. É muito simples, de boa, tal. Muito bom. E aí, na época, a versão do Golden Gate era 11. Quem já mexeu com o Golden Gate na versão 11 é aquela versão que não tem tela gráfica, que o binário de instalação é um pacotezinho que você baixa e faz unzip.
tá? Então, na época, era uma versão ali do produto muito simplista, né? E tinha muitos bugs, muitos problemas, né? Embora é uma excelente ferramenta, né? Em vista do que está hoje, né? Melhorou muito, muito assim, absurdamente. E naquela época já era muito bom, mas precisava de muitas melhorias. E no processo de desinstalação do Golden Gate, tinha um script lá, quando você tentava rodar, que ele falava, ó, não consigo é, desinstalar o produto. Eu não lembro exatamente, faz uns anos, mas era alguma coisa assim. Não consigo desinstalar um produto porque tem sessões abertas no banco. E dava lá sessões que estava aberta, né? E eu ali no calor do momento, na pressão, né? Até um pouquinho de pressa, né? Embora já tinha ali uma senioridade, né? E na inocência de não ter validado, para vocês verem, né? Mesmo a gente já tendo uma senioridade, às vezes a gente comete alguns erros, né? Então, o script deu um retorno, como era um script da ferramenta, né? Beleza, deu ali a sessão, vou matar a sessão. Matei. No mesmo instante, eu falei, putz, deixa eu ver se o banco tá no ar. Eu ia falar, o banco caiu. Exatamente. Aí E depois eu fui descobrir que aquela sessão era de um processo background. olha Eu não lembro se só. era o SMON, sei lá, acho que era o SMON, não lembro exatamente. Mas depois que eu fui ver que era o SMON. E Ixi. aí, na mesma hora, né? Olhei o alert, coisa de DBA, olhei, não, deu um PS, pipe grep, PMON, nada. Olhei o alert, PO, SQL Plus barra SDBA, startup, abre o alert, peguei o telefone. Então, chefe, tá tudo bem aí? Seguinte, deixa eu te contar o que aconteceu. E assim, isso foi em um Caralho. minuto, né? Isso tudo aconteceu em menos de um minuto, né? Eu derrubei, eu já percebi, já verifiquei lá no PMON, no alert, nada, startei, já comecei a ligar pro meu chefe e falar, cara, aconteceu isso, isso e isso. Eu vou entender melhor o porquê, mas eu derrubei o banco de produção, isso no meio da tarde, Isso que eu ia umas perguntar, que 3, 4 hora? horas da tarde, Nossa umas 3, 4 horas no senhora. meio da tarde, e já startei, e assim, o cliente só foi perceber uns 15 minutos depois. Por quê? Teve alguns jobs que eram para ter rodado nesse período e não rodou, por conta que o banco tinha caído e foi bem numa troca de hora. Eu acho que, tipo assim, eu não lembro se era 3 horas ou 4 horas, mas era Aham. nessa troca que roda os jobs, Hora né? cheia, né? E é hora cheia. E aí foi nesse período que teve o restart da base, né? Foi só o tempo de cair e voltar. E aí o que a gente foi descobrir? Aí lá vai eu, né? Pegar lá o pote de vaselina, sentar lá do lado do gerente lá da área e falar, então, deixa eu te contar o que aconteceu, né? E assim, eu já tava ali, digamos que com respaldo do meu chefe, no sentido de, cara, fiz uma caca, não tem muito o que explicar, deu ruim mesmo, né? Tecnicamente, o que eu consegui, digamos que, me calçar, né? Vamos colocar assim, tecnicamente, né? Para não pensar que foi uma ação deliberada, eu estava seguindo uma nota da Oracle. Era Aham. exatamente uma nota que falava rode script tal e mate a sessão. Né? O meu erro foi não ter validado a sessão, mas quem ia imaginar que havia um processo background, etc, né? E aí também foi depois um reporte que eu fiz interno lá para a Oracle, falando, ó, isso é um erro, acredito eu no procedimento, porque isso Aham. induz você a fazer o que eu fiz. Eu li a nota, rodei o procedimento e derrubei um banco de produção, né? Então esse foi o macaco aí que gerou alguns probleminhas ali, teve que reprocessar algumas coisas. O cliente ficou me alugando aí por um tempo ainda depois, mas, cara, errei, assumi, resolvi. Cara, a vida que segue, faz parte, né? Não, Acho que o mais importante é você ser honesto ali, transparente exato, e, cara, se as exatamente. consequências for, tipo, não quero você aqui, cara, que seja, né? Aí é a decisão da empresa ali, da gestão, o que que vocês querem, né? Alguém que trabalhe certo e mesmo errando esteja ali, ou, né, poderia, sei lá, esconder ou falar que não fiz, ou dar uma de doido aí, igual já vi acontecer, não sei, não Ué, estava aqui, caiu uhum. aí, não tô sabendo de nada, né? Caiu e subiu, não sei o que aconteceu, não. Foi do É, nada. E aí é importante, porque eu acho que a reflexão final dessa história que você contou pô, aconteceu, beleza? Cara, assume e propõe a solução, faz a solução. Aí depois você faz a análise de causa raiz, resolve o problema, sobe o banco, seja o que for lá, fala, ó, aconteceu isso. Ser transparente, né? Porque, assim, é um sim. problema e não adianta você ficar
tentando esconder, porque uma hora chega, uma hora o mundo gira e chega em você. Então, ser o máximo transparente possível, falar o que aconteceu, resolver, e aí depois, vamos fazer uma análise de causa raiz aqui, tentar. E aí, né? E aí o que você falou. Se a empresa não te quer mais lá, é paciência, né, cara? Mas sim, eu acho que é uma questão muito de caráter, né? Ser transparente e falar o que aconteceu. Então, eu acho que assim, a caca é interessante, mas aí a postura, né? A postura da pessoa E em face ao problema também é uma coisa que é de grande valor também, né, cara? aquele momento que você não sabe se você chora, mas, cara, é isso aí. É, É só verdade nua e crua, o né? que temos para hoje, né? Vamos fazer, vamos tocar para cima. Tem mais alguma outra historinha aí, Gil? Você falou que acho que tinha. Cara, tem mais uma, essa aí é o. Quem já me viu trabalhando, eu vou contar essa que o pessoal vai saber o porquê, né? Eu tenho o hábito de colocar minhas telas ali do Put ou do MOBA, mais do Put, que eu ainda uso mais o Put, né? Eu até falo, sou mais DBA raiz ainda, né? Você vai Gosto falar de muito, tá mais. ferramenta que dá dor de cabeça, mas eu gosto, né? E aí eu costumo criar as telas todo colorida. Então, se um dia você vê eu trabalhando, vê uma tela, uma vermelha, uma preta, uma azul, uma verde, né? Bacana. Até algumas coisas que eu já postei aí, a galera vai ver que eu gosto de fazer muita coisa colorida, tá? Mas tem um motivo, né? Lá, quando eu era um DBA Júnior, estava aprendendo muita coisa ali, eu tinha uma missão de fazer um export de produção e importar em homologação, né? Na época, o cansaço já estava virado à noite por conta da atividade que a gente estava fazendo. Isso era tipo 5 horas da manhã, né? Eita. Eu fui lá, fiz o export na produção, perfeito, bonitinho, um dump. Né? E na época era ESP-IMP ainda, era 10G o banco. Eita, E utilitário aí, antigo. quando eu fui importar, eu importei em produção também. Oxe. Então, assim, fiz export na produção e Por importei isso na que é mesma produção. colorido. Exatamente. E aí, nesse dia, assim, eu só fui perceber depois, né? Lá importando lá, tipo, acho que tava com action, como é que era? Table action exist, truncate, alguma coisa assim. Aí começaram a reclamar, né? Deu pra um monte de sistema, subiu os dados. Eu tava lá importando. E aí eu falei, puta, né? Fiz uma caca ali, como na época de DBA Júnior. E aí dali pra frente eu aprendi que colocar a cor nas telas faz uma diferença absurda. Aí, ó, Então, fica. até hoje eu sigo isso na risca, assim. Você vê eu trabalhando, cara, eu não abro o terminal de produção e homologação ao mesmo tempo, ou ambientes diferentes com a mesma cor. Porque para você dar um comando ali, cara, é assim, ó, e acontece, é ser humano. Fato. Porque, né, já teve comando né, você tá ali no calor, fala, puta, eu tô no ambiente errado, dá aquele gelo na espinha, e você fala, mano, deixa eu mudar aqui a Nossa. cor de tela. Isso aí ajuda, salva vidas, galera, e salva empregos. Ó, aí, Então fica galera. essa dica aí, ó. Fica a dica um detalhe importante, pra você ver que Kaka moda DBA, hein? Kaka moda DBA. O Isso Gil aí. teve uma experiência ruim e aí nunca mais ele deixou de mudar aquele modus operandi. E assim, e aí Isso já faz mais de 10 anos, cara. Faz muitos anos aí. galera, se liga aí na dica. Tudo bem que Aí, a tela fica parecendo um carnaval, né? Mas, né? cara, Pelo bom do emprego, vamos deixar tudo colorido, né? se te ajuda a não fazer de novo, meu amigo, vai assim, é igual o recurso do Screen. Acho que você conhece o Screen, Uhum. que salva a sessão do Salvou o shell, log, a sessão do shell. sessão do shell lá quando você está conectado. Cara, se você vai fazer uma coisa muito grande, vai demorar muito tempo e é complexa, onde eu trabalho, a gente tem um ditado, só Screen salva. Porque, cara, é lei de Murphy. A lei de Murphy tá aí para isso, gente. Tá lá, 95%. Você esperou 6 horas para o negócio terminar, vai cair sua conexão e você vai ter que fazer de novo. Então, Isso aí. só screen salva, e aí no Gil está dando a dica também. Se o colorido te salva, galera, vai fundo e é isso. Vai. Se te Isso aí. ajudar a diferenciar, Quem tá vendo aí, assistindo a gente, já deve ter visto alguns vídeos, alguns posts meus, deve ter entendido por que que eu tenho tudo colorido lá nas telas, né? aí, galera, já. Por que que o Gil tem as telas coloridas? Acabaram de descobrir aí, galera. Isso aí. Bom, eu não tenho uma caca em específico, mas é mais uma experiência. Foi quando a primeira vez que eu tive contato com o wallet, cara.
Eu fui fazer um. Nossa, assim, com o advento do OCI, esse negócio do wallet tem sido um. Para não falar uma palavra feia, tem sido um desafio. A gente Uhum, tem criado temporadas de wallet. uhum, Quando começa a dar problema, é problema em cima de problema, aí para. Aí foi a temporada um. Aí começou a dar problema de novo, temporada 2. Mas assim, da minha. Não foi uma hacker, mas foi a primeira vez que eu tive contato, assim, porque às vezes você não vê todos os recursos, né, gente? Às vezes você descobre um recurso quando você vai fazer alguma coisa e ele aparece lá a primeira vez, né? Pra quem não sabe, o Wallet, uma das coisas que o Wallet faz é criptografia no banco de dados. Aí tinha que fazer um restore lá de um banco que era criptografado, mas até então eu não sabia. Até porque esse é o tipo de coisa que você não valida muito antes, né? Criptografado. E assim, são nichos bem específicos que de fato precisam e criptografam o banco, né? Aí quando eu falo de nichos específicos é quando eu não estou falando de cloud, né? No caso OCI da Oracle, lá tudo você tem que trabalhar com a criptografia. Então, quem já está ou está indo sabe disso. Mas na época ainda não tinha, não era na época, não tinha a Oracle, não tinha lançado ainda a cloud deles. Mas eu tinha um cliente que era muito uhum. específico lá que ele tinha. Aí eu fui restaurar e dando problema, os erros lá e nessas horas os erros tem erro que mais te prejudica do que ajuda. Confunde, né? É, mais confunde que ajuda. Pá, tal, tô restaurando, não sei o quê. Aí eu acho que eu já tinha, eu não lembro exatamente o ano, mas já tinha uma certa experiência, aí o orgulho bate um pouco, né? Pedir ajuda pra ninguém. Ah, pedir ajuda? Ah, moço, pedir ajuda pra ninguém não, eu vou resolver isso aqui. Pesquisa aqui, pesquisa ali, pesquisa aqui. E aí não descobriu o problema. Aí pus o rabinho entre as pernas e fui na época, no chefe lá na época e falei, eu, dá uma força aqui. Aí ele falou, não, cara, você quer isso aqui. Em um minutinho, me ajudou com um negócio lá e resolveu. Tinha que copiar, né, a wallet para poder fazer o restore das tables fotografadas e tudo mais. E aí, no final das contas, consegui fazer o restore e fazer todo o processo lá. Mas, né, a dica dessa minha experiência é não seja tão orgulhoso, né? Pede uma ajuda. Eu lembro de ter ficado, cara, eu acho que eu fiquei uns dias tentando resolver isso. E aí não foi pra frente depois que eu fui pedir ajuda. Então, galera aí que tá começando, às vezes um pouco orgulhoso, cara, vai na galera mais experiente, se tiver gente para dar suporte, tem time de DBA, cara, pergunta. Se o cara não quiser responder, aí é sacanagem dele, mas pergunta, tenta resolver e tal. Então fica a dica da minha experiência Hoje, aí. cara, eu não sei se a galera tá assim hoje em dia, viu? Pelo menos pelo que eu tenho visto, a galera hoje não tem, na verdade, esse orgulho, não. Da primeira vez o erro, nem lê o erro, já pede ajuda pra alguém, né? Não, isso tem um tempinho, né? Então, aí puxando para os tempos atuais, realmente, de fato, o time da galera que eu conheço, realmente, quando dá algum problema, já pergunta, já joga na roda. Às vezes até a gente tem uma brincadeira que a gente faz. Vou mandar um link aí para você, que é o link do Google. Do Google. Do Google. Mas, obviamente, né? Assim, pedir ajuda totalmente a favor, claro. Sim, sim. Desde que você já fez o trabalho básico ali, né? Lê o log, deu uma pesquisada, vê algumas notas, né? Exato. Mas em Golden Gate acontece muito isso, né? Dá um errinho, a galera manda o print aí. O que que eu faço agora? Cara, é, Mas se faz uma dessa com a turma que eu trabalho, eu vou te mandar um link aí agora para você. Toma esse link, que esse link aqui vai te ajudar. Mas igual você falou, pô, dá uma ajuda aí, né? Dá uma pesquisada antes, olha o log, o básico, né? Faz o básico aí. E aí, assim, aí depende da urgência também, né? Nesse caso do meu exemplo, da minha experiência, felizmente não era uma parada urgente, assim, dava para tinha um prazo para entregar lá e tudo mais. Mas se for urgente, aí é de fato, né? Ou então, urgente no sentido de precisa entregar rápido, ou urgente no sentido de está parado, né? Aí, assim, precisa restabelecer o ambiente, né? Aí faz um ar room, junta todo mundo, chama o Papa, chama o Gilson, chama todo mundo aí e vamos resolver, né? Mas claro que ser muito orgulhoso não ajuda muito, não, tá, gente? Conhecimento de, isso aí. conhecimento de causa. Bom, mais alguma observação aí, Gils? Cara, acho que não. Por enquanto aí das histórias que eu tenho são essas. Eu espero que vocês tenham dado muita risada aí, né? E aprendam com elas, não cometam os mesmos erros, né? A história de aprender com os erros dos outros, hashtag fica a dica.
E é isso. Exatamente. É isso aí, galera. Então a ideia da gente estar trocando esse bate-papo, que é essa resenha, é justamente isso. Falar para vocês as experiências, né? E que vocês aprendam com as experiências, né? O intuito é compartilhar isso e vocês perceberem também que nesse processo, né, do crescimento na carreira de DBA, muitas coisas acontecem, erros acontecem, e não tem, assim, em teoria não tem problema nenhum. Você vai evoluir com aquilo, né? A forma como você se comporta com o erro evolui e vida que segue. Cara, Isso aí. muito bom o bate-papo, resenha top. Galera, espero que vocês tenham curtido aí. E a gente vai estar. Esse é o DBA Resenha da Elite Semware. A gente vai estar gravando também o DBA Resenha Meu Orgulho. Mas, né, a priori para o vídeo aí, Gilson, obrigado pela atenção, pela disponibilidade do tempo. E, bom, espero que a gente continue. Vamos fazer mais resenhas aí da vida. Espero contar contigo aí. Se Beleza? você precisar contar comigo também, tamo junto, meu amigo. Show, valeu. Obrigado aí. Pessoal, é isso Abraço. aí. Valeu, falou!